Você não entende. Eu não estou lutando apenas por mim. Eu estou lutando por eles. As cicatrizes em seu rosto eram testemunhas de uma vida que ele nunca escolheu. Uma vida marcada por traições, perdas e uma luta constante para sobreviver. Por anos, ele viveu nas sombras, assombrado por um passado que parecia impossível apagar. Mas tudo mudou no momento em que uma fotografia desbotada escorregou de sua carteira. Aquilo que ele acreditava ter deixado para trás, a família que pensava ter perdido para sempre, agora era um segredo perigoso à beira de ser revelado. Será que sua fuga havia sido realmente liberdade? Ou será que ele ainda estava preso às escolhas que fizera tantos anos antes? À medida que os ecos do passado voltam à tona, uma dúvida consome tudo. Será que ele conseguirá protegê-los das sombras que julgava enterradas? Nathaniel Nat Harrington já foi um titã. Um nome que causava silêncio em salas de reunião e dominava manchetes no mundo todo. Aos 50 anos, não restava nada do bilionário que fundou a Harrington Innovations, um império da segurança cibernética que revolucionou as finanças globais. 2 décadas atrás, seu software de criptografia o transformou em lenda. Seu rosto estampava capas da Forbes, suas ideias moldavam a era digital. Agora, ao cruzar a porta do refúgio de Meg, ele era apenas um fantasma. Suas cicatrizes contavam uma história de dor. Seu caminhar antes seguro agora era hesitante. Suas mãos, as mesmas que codificaram uma revolução, tremiam com o peso de tudo o que havia perdido. A lanchonete parecia um pedaço esquecido de uma América que desbotava estofados rachados, uma jukebox murmurando Sinatra, o cheiro de café queimado se misturando ao aroma de bacon frito. Alguns notívagos ocupavam as mesas, caminhoneiros, insones, sonhadores, cada um imerso em seus próprios mundos. Nat deslizou para um canto da cabine, seus movimentos contidos, como se temesse que o mundo pudesse reconhecê-lo. A luz fluorescente revelava cada cicatriz em seu rosto, como se cada marca dissesse: eu sobrevivi. Elas não eram apenas feridas. Eram provas de que ele tinha escapado do inferno. A garçonete se aproximou. Na etiqueta de nome, Lyase Lillian. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos avermelhados presos num rabo de cavalo solto, e olhos que escondiam um cansaço silencioso por trás de um sorriso treinado. O avental dela estava manchado de gordura, os tênis gastos por turnos intermináveis. Ela colocou uma caneca lascada sobre a mesa e serviu o café, as mãos firmes apesar da hora avançada. Você parece alguém que já teve dias melhores, disse ela, a voz suave, mas com uma curiosidade que pairava no ar, como fumaça prestes a se transformar em incêndio. Nat não levantou os olhos. Algo assim. Sua voz saiu áspera, como uma lâmina arrastada sobre pedra. Pedi um cheeseburger, mal lançando um olhar ao cardápio. Comida, agora, era apenas combustível. Algo para manter o corpo em movimento. A mão dele escorregou para o bolso, tocando de leve uma fotografia, um retrato desbotado de Evelyn, sua esposa, e das filhas, Lilian e Sophia, rindo na praia de Nantucket, 12 anos atrás. Aquela imagem era o seu porto seguro. O que o manteve inteiro em meio ao caos, à escuridão, à culpa. Será que elas achavam que ele as havia abandonado? Será que o tinham esquecido? Essas perguntas o perseguiam dia e noite, mais afiadas do que qualquer fome. A ascensão de Nat havia sido brutal. Nascido em um canto operário de Hertford, Connecticut, ele cresceu consertando computadores no porão da mãe. Um prodígio autodidata com uma sede insaciável por conhecimento. Aos 17 anos, invadiu o sistema de segurança de um banco, não para roubar, mas para provar que podia. O banco o contratou. E aos 25, fundou a Harrington Innovations. Seu software de criptografia se tornou o padrão ouro. Protegia desde transações de Wall Street até segredos do Pentágono. Aos 32 anos, ele era bilionário. Sua influência rivalizava com a de nações. Mas riqueza traz sombras. Rivais cobiçavam suas patentes. Hackers tentavam invadir seus sistemas. Governos pressionavam para obter acesso ao seu código, enquanto criminosos viam sua fortuna como um prêmio. A vida de Nat era um número de equilíbrio constante. Mas sua âncora sempre foi a família. Evelyn era seu alicerce, uma pintora com espírito indomável e uma risada que podia iluminar os cantos mais escuros da alma. Eles se conheceram em uma galeria de arte. Ela criticou sua gravata. Ele respondeu com um sorriso. A partir dali, o amor nunca vacilou. Lilian, a primogênita, nasceu com o dom da palavra. Criava histórias de aventura desde pequena. Sophia, 7 anos mais nova, era a sonhadora.
Seus cadernos estavam cheios de desenhos que capturavam a beleza do mundo com uma sensibilidade rara. A mansão em Greenwich era um refúgio. Um lar. Até que se transformou em alvo. 10 anos atrás, Nat embarcou para Xangai. Um acordo. Uma promessa de legado. Um passo que mudaria tudo. Um consórcio liderado por um homem chamado Tobias Kahn ofereceu 5 bilhões de dólares pelos direitos exclusivos do mais novo protocolo de criptografia criado por Nat, um programa capaz de trancar ou destrancar qualquer sistema digital no planeta. O acordo era envolto em sigilo. Reuniões em jatos particulares, escritórios escondidos, nada deixava rastros. Nat sentiu o perigo no ar. Mas a ambição cegou. Era uma armadilha. No momento em que o desembarcou, foi emboscado. Drogado. Amarrado. Despertou em uma cela de concreto, no fundo de um complexo escondido nas selvas do Laos. Seus captores eram mercenários, rostos cobertos por máscaras, vozes sem um traço de piedade. Exigiram toda sua fortuna, 4,8 bilhões em ativos. E o código? A chave que podia controlar o mundo digital. Nat enviou 60 milhões. Apenas para ganhar tempo. Mas recusou-se a entregar tudo. Isso é pela minha família, disse ele, com a voz firme mesmo enquanto quebravam suas costelas. A resposta veio em forma de dor. Tortura. Facas marcando seu rosto. Socos. Ossos se partindo. Dias trancado em uma caixa onde nem sequer conseguia ficar de pé. As cicatrizes eram só a superfície. Os verdadeiros danos estavam no que lhe roubaram anos inteiros, aniversários que não viveu, o som da risada das filhas que ele talvez nunca mais escutasse. A fuga foi obra do acaso. Um ataque liderado pelos Estados Unidos mirava o tráfico de armas no complexo. Pegaram os mercenários desprevenidos. No caos, Nat se libertou. Correu pela selva até o corpo não aguentar mais. Levou 10 meses para voltar aos Estados Unidos. Trabalhou como operário no Vietnã. Cozinheiro na Tailândia. Marinheiro nas Filipinas. Cada emprego era um passo. Cada dólar, uma fagulha de esperança. E agora, no refúgio de Meg, ele era apenas um homem sem nome. Agarrado a uma foto e uma prece que sua família ainda existisse. Lilian voltou com o hambúrguer. O prato tilintou suavemente sobre a mesa. Tem certeza de que está bem? Perguntou, demorando mais do que o necessário. Seus olhos carregavam algo além da preocupação. Talvez compaixão. Talvez um reflexo de algo mais profundo. Nat assentiu, dando uma mordida. O hambúrguer estava gorduroso, quente. Um consolo passageiro em um mundo gelado. Ele comeu devagar, saboreando aquele momento de normalidade como se fosse o último. Ao terminar, alcançou a carteira, um pedaço gasto de couro que guardava os 400 dólares que havia juntado em um trabalho de construção em Baltimore. Ao puxar uma nota de 20 para a gorjeta, a foto escorregou. Caiu virada para cima, bem no centro da mesa. A respiração de Lilian falhou. Ela encarou a foto, o rosto empalidecendo. Onde você conseguiu isso? A voz saiu trêmula, as mãos sacudindo enquanto ela se esticava em direção à imagem. Nat franziu a testa, instintivamente protetor. É minha. Por que isso te importa? Ela ergueu a foto com delicadeza. Os dedos deslizando pelo rosto de Evelyn. Depois o dela, ainda criança. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo silenciosas. Ela tentou conter um soluço. Essa é a minha família. Minha mãe. Minha irmã. O mundo parou. O coração de Nat martelava no peito. A visão se estreitou até restar apenas o rosto de Lilian, os cabelos castanhos avermelhados, as sardas, a curva do maxilar. Era ela. Sua Lilian crescida, de avental manchado, trabalhando numa lanchonete qualquer. Mas por que ali? Por que essa vida? Quando tudo o que ele queria era deixá-las seguras. Uma herança. Um futuro. Lilian. Sua voz falhou, um sussurro quebrado. Ele se levantou, as mãos tremendo. Queria abraçá-la. Apagar os anos. Mas hesitou. Temeu que ela desaparecesse, como um sonho bom prestes a se dissolver. Ela sentiu, chorando. Pai. É você. A gente achou que você tinha morrido. Afundou no banco, agarrando a foto com força. Por que você foi embora? Porque nunca voltou. As palavras atravessaram o peito dele como facas. Ele se sentou, as pernas freitas. Eu não fui embora. Eu fui levado. Eles conversaram a noite toda. O zumbido da lanchonete virou apenas um ruído distante. A história de Lilian era um fio de dor desenrolando lentamente. Depois que Nat sumiu, Evelyn lutou para manter o mundo delas de pé. Contratou investigadores. Vendeu a mansão, os quadros, o iate. Tudo,
menos a fé de que Nat estava vivo. A polícia inventou teorias fraude, amante, fuga encenada. A mídia foi cruel. Chamaram Nat de covarde, de traidor. Evelyn nunca acreditou. Mas o mundo seguiu em frente. A diabetes, antes controlada, piorou sem tratamento. Hoje, aos 48, ela estava acamada. Corpo frágil. Pinturas encostadas em cantos, sem comprador. Lilian tinha 15 anos quando Nat desapareceu. Abandonou o sonho de ser romancista. Largou Columbia. Passou a trabalhar como garçonete, tutora, faxineira, em qualquer lugar que pagasse. Pagava os remédios de Evelyn. As mensalidades da escola de Sophia. Sophia, agora com 13, era um prodígio. Seus desenhos venciam concursos locais. Mas sua infância era marcada por privações. Viviam num cortiço no Bronx. Paredes com mofo. Aquecedor que falhava. A vida de Lilian era uma batalha diária. Seus sonhos soterrados sob o peso da responsabilidade. Eu não sabia, disse Nat, engasgado pela culpa. Todos os dias. Eu lutei por vocês. Os olhos de Lilian suavizaram, mas a dor ainda morava ali, nos cantos mais profundos. Mamãe nunca desistiu, sussurrou ela. Mesmo quando eu duvidava, ela dizia que você ia nos encontrar. Nat contou tudo. A emboscada em Xangai. A cela de concreto no Laos. A tortura. Descreveu Tobias Kane, os olhos gelados, a voz ainda mais fria. Um homem que respirava controle e alimentava a base do medo dos outros. Falou da fotografia. Seu fio de esperança em meio à escuridão. Falou da fuga, do ataque que o libertou. E então, narrou o caminho de volta. Cada trabalho, cada passo, cada centavo suado, uma batalha silenciosa para chegar até elas. Quando terminou, Lilian segurou sua mão. O toque dela era uma ponte entre dois tempos. Todo esse tempo, disse ela, num fio de voz, a gente achou que você não amava mais a gente. Eu nunca parei, respondeu Nat, o olhar firme. Você. Sua mãe. Sophia. Vocês foram minha razão para sobreviver. Mas o instante de reencontro foi rasgado por um som metálico. A porta da lanchonete se abriu. Um homem entrou. Terno sob medida. Postura elegante demais para aquele canto esquecido do mundo. Seus olhos varreram o salão com precisão letal. Até encontrarem Nat. Lilian não percebeu. Mas Nat sentiu. Seu instinto, moldado por anos na escuridão, gritou em alerta. O homem se aproximou. O sorriso era afiado como uma lâmina. Nathaniel Arrington, disse, a voz suave e venenosa. Você é um homem difícil de matar. O sangue de Nat gelou. O rosto era novo, mas o tom era um eco direto de Ikaine. Quem é você? Rosnou Nat, a mão se arrastando discretamente até a faca de manteiga. Simon Drake, respondeu o homem, erguendo as mãos com sarcasmo. Meus empregadores estão decepcionados. Nat. Você fugiu da jaula. Mas eles ainda querem o que é deles. Seu código. Sua fortuna. Sua vida. Os olhos de Lilian voaram de um para o outro. Pai. O que está acontecendo? Fica atrás de mim, disse Nat, levantando-se para protegê-la. Os outros clientes continuavam alheios, mastigando sonhos e bacon, mas o ar se tornou denso. Cheio de eletricidade. Drake se inclinou. Nós sabemos sobre sua família. Lilian. Sophia. A querida Evelyn. Seria uma pena se elas pagassem pela sua rebeldia. Nat explodiu. Jogou Drake contra a parede com força, os olhos incandescentes de fúria. Toca nelas. E eu te enterro. As cicatrizes de seu rosto pareciam latejar com a raiva contida por anos. Drake riu. Riu como quem já perdeu medo há muito tempo. Você não tem mais jogadas, Arrington. Nós estamos em toda parte. Deslizou das mãos de Nat. Ajeitou o paletó com desprezo e desapareceu na tempestade lá fora. Lilian agarrou o braço do pai. Pai. A gente precisa sair. Agora. Eles pegaram um táxi rumo ao Bronx. A cidade passava embaçada pela janela. Um borrão de chuva e neon, como se o mundo estivesse derretendo em luz e memória. O prédio era antigo, o sétimo andar acessível apenas por escadas que cheiravam a mofo, ferrugem e passado esquecido. Evelyn estava deitada em uma cama estreita, o rosto pálido, ossudo, a respiração difícil. Ao lado dela, Sophia desenhava em um caderno surrado, a testa franzida, a expressão de quem carregava o peso do mundo antes da hora. Quando Evelyn viu Nat, ela ofegou. A mão tremeu no ar, como se tocá-lo fosse acordar de um sonho. Nat. Você é real? Ele se ajoelhou,
lágrimas escorrendo pelo rosto marcado. Eu tô em casa, Eve. Me perdoa. Eles se abraçaram com a força de quem ficou uma década em pedaços. Suas lágrimas eram uma libertação, de dor, de silêncio, de tempo roubado. Sophia se aproximou, cansada, mas com um brilho nos olhos. Envolveu Nat em um abraço, frágil e firme. Lilian ficou alguns passos atrás, enxugando os olhos. Eles estavam quebrados, sim. Mas juntos. Uma família renascida das cinzas. Só que Nat sabia, o perigo ainda rondava. A ameaça de Drake não era teatro. Era promessa. E inimigos assim. Não esqueçam. Nat agiu rápido. Precisão cirúrgica. Contatou antigos aliados. Clara Vaughan, magnata da tecnologia. Marcus Reid, ex-agente da companhia Zoe Kimen, uma hacker lendária que devia a vida a ele. Sua empresa já era vendida enquanto ele apodrecia em cativeiro. Mas seu nome ainda abria portas. Contratou Ethan Cole, investigador particular, Excel da Marinha, para rastrear Drake e a organização sombria por trás dele. Realocou sua família para um refúgio nas Catskills, um chalé blindado cercado por florestas densas, com segurança de nível militar. Com cuidados adequados, Evelyn estabilizou. Voltou a pintar. Suas cores voltaram. Sophia foi matriculada em uma escola local. Seus desenhos começaram a ganhar prêmios na região. Lilian voltou a escrever histórias cruas, dolorosamente belas. Enquanto isso, Cole revelava um labirinto perigoso. Drake era apenas um tenente. O verdadeiro comando vinha de Tobias Kane, agora escondido num armazém em Newark. O objetivo deles não era só dinheiro. Eles queriam o código de Nat, um sistema de criptografia que poderia derrubar economias inteiras. Mesmo sob tortura, Nat nunca revelou sua localização. Sabia o poder que carregava. Para Kane, não era só negócio. Era vingança. Um acordo mal sucedido que lhe custara bilhões. E o orgulho. Nat sabia que esperar era se condenar. Com Cole, Reid e Kimen, planejou um contra-ataque. Eles invadiram o armazém numa madrugada gelada. O confronto foi brutal. Tiros. Sangue. Sobrevivência rugindo em cada passo. Nat enfrentou Drake em um cofre de concreto. O sorriso do inimigo vacilou ao ser desarmado. Acaba aqui, disse Nat, com a voz dura como aço. Diz a Kane que eu não fujo mais. Drake cuspiu sangue. Acha que venceu? Kane é intocável. Você nunca vai estar livre. Nat o nocauteou. Deixou o corpo aos federais. A operação expôs a organização. Prisões em Newark, Xangai e além. Kane foi capturado em seu jato particular. Seu império ruía. Mas Nat sabia a verdade. Homens como Kane são ecos. Sombras que às vezes voltam. Ele retornou às Catskills. Ferido, mas de pé. O perigo havia sido neutralizado. Sentou-se com a família diante da lareira. O calor iluminava os rostos que ele quase perdera. Evelyn, mais forte, segurava sua mão. Você nos deu a vida de volta, Nat. Lilian entregou um manuscrito. Meu primeiro romance, disse. Uma história sobre perda e redenção. É pra você. É por todos nós. Sophia, sentada ao pé da lareira, mostrou a ele um mural. Essa é a nossa família. Pra sempre. O nó na garganta de Nat apertou. Ele perdeu 10 anos. Mas ganhou eternidade. Lançou a Fundação Arrington Hope, um projeto que unia tecnologia e arte para jovens de baixa renda. Seu dinheiro, agora, era arma para a transformação. As pinturas de Evelyn ganharam galerias. Vozes sussurravam sobre resiliência nas pinceladas. O livro de Lilian virou best-seller. Sophia conquistou uma bolsa para Restia. Numa noite de outono, todos estavam na varanda do chalé. O vale era um mar de vermelho e dourado. Nat puxou Evelyn para perto. Lilian e Sophia riam, abraçadas. As cicatrizes no rosto dele. Só linhas agora. Marcas, não correntes. Ele havia lutado por isso. Uma família reconstruída. Um legado inquebrável. Nathaniel Arrington olhou para o céu estrelado. Seus inimigos estavam derrotados. As sombras, caladas. E ali, com os braços de quem amava ao seu redor, soube a verdade mais simples e poderosa. O amor era sua verdadeira fortuna. E nada neste mundo poderia tirá-la dele. O mundo tentou quebrá-lo. Mas ele construiu algo mais forte.